Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 25 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer junto a respiração da vida. Quem está acordado, quem está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida, ou seja, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jeremias, capítulos 47 ao 49. 49:3, aliás. 2 Timóteo, capítulo 4. Salmos 95 ao 96. E Provérbios 26, 9 ao 12. Leiam com calma quem não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, com certeza, se você estiver com o seu coração completamente aberto para Deus, digo sem medo de errar, Ele vai falar assim ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza o Senhor tem falado, nem que seja um versículo ao nosso coração, podemos continuar. Quem tem um livrinho chamado, o título, Quem tem ouvidos, ouça as lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, vai falar sobre o ascetismo na Bíblia. Ó Senhor Jesus. Aí aqui, o ora ler, segundas Crônicas, aliás, Colossenses 2:8, que diz para mim e todos vocês, ele que é uma advertência para cada um de nós. Paulo advertindo os colossenses: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Lembre-se bem disso. Não adianta a gente estar ouvindo as sutilezas do mundo. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer a cada um de nós. Vamos ser atraídos pelo Senhor, não pelas coisas do mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui ele diz assim, falando sobre o ascetismo. Ó Senhor Jesus, ele diz: o que o Senhor vai dizer sobre o ascetismo na Bíblia? Ele diz assim: vejamos agora o que a Bíblia fala a respeito do ascetismo. Você dá uma olhadinha aqui em Romanos 8:13, ele diz: porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificado sob os feitos do corpo, certamente vivereis. Não vivendo segundo a carne, não estando relacionado com maltratar seu corpo. Não é esse caminho. Não é pelo ascetismo que mortificamos os feitos do corpo, e pelo Espírito. É pelo Espírito. Nosso corpo, amados irmãos, amadas irmãs, é um membro de Cristo. Devemos cuidar dele e não maltratar. Você dá uma olhadinha em 1 Coríntios 6:15. Paulo rogou aos romanos que apresentasse seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1, né? Nós já lemos bastante. É bom reler novamente. Nosso corpo, amados irmãos, amadas irmãs, é para servir a Deus, para pregar o Evangelho, cuidar das pessoas e edificar a igreja. Então, o nosso corpo
precisa ser cuidado. E aqui essa palavra ascetismo, ele diz que o ascetismo é ser rigoroso consigo mesmo, não se permitir dormir nem comer direito, fazer o corpo, aliás, sofrer para vencer a carne e as tentações. Dessa forma, o organismo passa a entrar num estado de delírio. E nessa hora, amados, é mais fácil os espíritos malignos se aproveitarem desse estado. Quando mais a pessoa tenta reprimir a própria carne, dessa maneira, pior fica. Então não adianta. Tudo é pelo Espírito. E Deus é Espírito. E esse Espírito está dentro de mim e de todos vocês. Por isso precisamos estar exercitando o nosso Espírito. Aí ele fala muitos pontos interessantes. Ele diz aqui assim, que a santidade só vem pela vida divina, pela palavra de Deus. O caminho em que nós estamos andando é o caminho da palavra. Não sejamos, da palavra. Então sejamos o quê? Simples e obedientes e pratiquemos a palavra profética. Essa é a verdadeira salvação para a nossa alma. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não adianta nós estarmos confusos. A santidade, ela só vem pela palavra de Deus, que é verdade, que é vida. Aí ele assim, André Miller disse, jamais estaremos seguros a menos que nos movamos sobre as linhas retas da verdade de Deus. O sistema que esse homem introduziu em seus falsos delírios e perfeição na carne, ao longo do tempo se tornou o quê? Um canteiro de devastação e vício. Era o tal do Antônio, né? Antônio, chama Antônio. Ele considerava... ele era o pai do monasticismo. Ele nasceu em Coama, no Egito, né? Perto de Hierapolis, Magna, por volta do ano 251 depois de Cristo. Aí ele dizia, André Miller disse assim, note que na mesma época em que Paulo de Alexandria se refugiou em um lugar deserto e passou a viver como o primeiro eremita cristão. Miller prossegue dizendo, né? Na infância e juventude conta-se que ele era contemplativo, sério e com tendência ao isolamento. Então, não adianta nós queremos primeiro melhorar pelo isolamento. Não vale a pena. Mas irmãos, amados irmãos, Deus não fez nenhum de nós para ser isolado. Pelo contrário, Ele fez como o seu corpo, para nós edificarmos o seu corpo. Então, o que nós devemos fazer é pregar a sua palavra, levar a sua palavra às pessoas. E graças ao Senhor, esse Antônio, uma vez ele entrando na igreja, né, foi para a reunião, e tem em Lucas 12 fala, vende tudo, ele tinha ganhado uma propriedade, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Aí imediatamente transferiu sua terra para os habitantes da sua cidade, vendeu o resto do seu espólio e deu dinheiro aos pobres, reservando uma pequena parte para o sustento de sua única irmã. Quer dizer, ele tem essa propriedade, mesmo que ele fosse o pai do monoteísmo, mas lembre-se, ele ainda ouviu a palavra, considerou a palavra do Senhor. Mas irmãos, as irmãs e ouvintes, vamos considerar mais a palavra do nosso Deus. Amém? Louva-se a Deus. E eu tenho também aqui o meu pontinho. Hoje eu escrevi, amados, nós que temos a realidade e a verdade que é Deus, não podemos cair nessas coisas como monasticismo e ascetismo, práticas religiosas, de ser rigoroso consigo mesmo, para melhorar sua vida espiritual e buscar santidade. Não precisamos disso. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Quer ser mais edificado? Quer que Deus deixe do jeito que Ele quer cada um de nós, no ponto, digamos assim? Vamos exercitar o nosso espírito. Deixar o Espírito de Deus reinar dentro do nosso ser. Não precisamos de ascetismo, nem de
nem de monasticismo. Precisamos de Deus. E lembre-se, na prática, o ascetismo está relacionado com rigor e vigilância e a privação do corpo de certo prazer, a fim de não cair em pecado. Paulo disse que isso, quanto à sensualidade, não vale de nada. Por isso nós precisamos estar sempre conectados no Espírito. É só nós queremos. Vamos deixar esse Espírito que está dentro de nós, do nosso Senhor, a cada momento, reinar e fazer eu e vocês, irmãos e irmãs, que expresse o próprio Deus aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. E levar essa palavra profética às pessoas. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ter falado dos vossos corações. E não esqueça, quanto mais eu e vocês imergimos na palavra, mais e mais estamos sendo salvos primeiro de nós mesmos. E a salvação pode ser levada a outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim.